Senhoras e senhores, jovens, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite, a todo momento. São todos muito bem-vindos ao nosso canal, o canal Educação e Alegria em Tempo de Pandemia, um canal da nossa Educação Municipal Legariense. E hoje, mais uma vez e satisfatoriamente, com a psicóloga Júlia Gonçalves, vamos conversar um pouco sobre gratidão. Conversar sobre gratidão, pois é um tema que vai tratar da importância de sermos gratos. Mas, para tanto, nós precisamos reconhecer no nosso dia a dia motivos para isso. Julian, a base do nosso quadro é a psicologia, com foco em aspectos socioemocionais. Considerando o valor de sermos gratos, inclusive nesse momento, fale para nós, por favor, um pouco sobre a psicologia positiva. Então, Rogério, a psicologia é uma área, né, de atuação nova. E ela surgiu, né, a partir dos estudos, né, a partir da ciência comprovar que o efeito sobre o indivíduo desse sentimento, desse estilo de vida, dessa maneira de lidar com as situações de uma forma grata, traz para o indivíduo. Então a ciência ela veio comprovar que, vamos dizer assim, na parte fisiológica do ser humano, isso traz muito benefício para a sua vida. É uma ciência nova e assim, muito efetiva, e por ela várias outras teorias, né, estão sendo criadas, estudadas, e eu acredito muito nessa área da psicologia. Eu acredito que é uma área que vai crescer muito daqui para frente, porque ela tem um resultado muito grande é uma proposta muito efetiva na vida do indivíduo. Júlia, e a partir até de algumas leituras que nós fizemos, foi observado que a gratidão é algo inato. Então nós precisamos exercitar. E aí, num outro extremo, nós temos, por exemplo, a depressão. O que a gente falar um pouco, então, diante do quadro de depressão, há uma ausência de gratidão? Então, a depressão é uma ausência do prazer, uma ausência de esperança, uma ausência de pensamentos positivos, de perspectiva. Então, acaba que é um antônimo, assim, do que é gratidão. Por isso que muitas vezes as pessoas depressivas, elas não conseguem, e às vezes nem, vamos dizer assim, as pessoas depressivas com um diagnóstico fechado, mas aquela pessoa lamuriosa, aquela pessoa que queixa muito, que vê sempre o lado negativo das situações, ela não consegue viver essa gratidão, né? É por isso que sugere-se que quando a gente está, né, num momento, num estado emocional depressivo, onde ele, consequentemente, ele se torna passageiro, e é o diferencial do diagnóstico fechado de depressão, a pessoa ela busca exercitar essa gratidão. A gratidão ela é um processo repetitivo. A gente se torna grato. E ele precisa ter um exercício constante, diário, né? E aí a gente pensa que todas as situações que a gente vive, ela sempre vai ter, por opção do indivíduo, o lado bom ou o lado ruim, positivo ou negativo. Quem vai determinar esse olhar e, consequentemente, a consequência disso, né? Consequentemente, a consequência que isso trará para esse indivíduo vai ser ele mesmo. Aí vem outro termo aí da questão da autorresponsabilidade, né? Que é alinhado gratidão, empatia, autorresponsabilidade. Geralmente a pessoa que ela é autorresponsável, que ela compreende o seu papel sobre a sua própria vida, ela é grata. Por contrário, as pessoas que não são gratas, elas não entendem a responsabilidade da sua própria vida, e aí ela vai transferir muitas vezes a responsabilidade, terceirizando essa responsabilidade para o outro, para o sistema, para os lugares. Júlia, sendo assim, nós podemos dizer que a gratidão ela faz parte, ela pode se tornar nosso estilo de vida, a nossa filosofia, e essa gratidão que passa também pela ciência. E podemos então, sendo gratos, nós teremos
menor sofrimento, nós conseguiremos passar um pouco melhor, inclusive por esse tempo. Os processos acabam sendo mais saudáveis. Com certeza, com certeza. São dois viés. Vamos pensar na nossa situação atual, né? Estamos em meio a uma pandemia, um momento muito inseguro. Para algumas pessoas um pouco pior, para outras um pouco mais leve, mas tudo muito subjetivo. Isso que vai determinar um pouco melhor, um pouco pior, não vai ser a condição da pessoa, vai ser o que cada um faz com essa condição, entendeu? Por isso que a questão da autorresponsabilidade é muito grande, né? É muito subjetivo. Eu acredito que quando, né, isso vai acontecer com o indivíduo, é quando ele passa por esse processo de autoconhecimento, né? E aí, por isso que é tão importante ir se conhecendo, ir se perguntando e exercitando a gratidão, porque não é do dia para a noite, não é dormir grato e, aliás, o contrário, né? Dormir uma pessoa ingrata e acordar uma pessoa grata. Não, ela é construída. E vai ter dias que isso vai ser muito relativo, em que a gente vai ter mais dificuldade em ser gratos. Porque é muito fácil, né, Rogério, a gente ser grato numa vida que dá tudo certo. E aí, né, o ser grato nesse momento é porque muitas coisas não estão dando certo. Na verdade, para a maioria das pessoas que estão tentando, estão buscando. E nada é pronto e nada é certo nessa vida, né? A nossa vida é essa instabilidade que a gente está vivendo. Eu não acredito que esse momento seja um momento tão atípico. Na verdade, talvez seja um momento para a gente tomar a consciência que a vida é isso mesmo, que a vida é esse desafio constante, que a vida é esse momento de exigir nós que a gente se adapte, que a gente recrie, que a gente saia da zona de conforto e principalmente que a gente se torne responsáveis pela nossa própria vida e tomando consciência da responsabilidade, porque quando eu não sou autorresponsável por minha vida, consequentemente eu desconsidero a minha responsabilidade sobre aqueles ambientes que eu vivo, sobre essa sociedade que eu vivo. Isso é muito sério. Você abordou uma questão que é também importante, a subjetividade. Sendo assim, será subjetivo, considerando que é a partir do meu eu, do meu ponto de vista. Inclusive, a minha resposta, a resposta de cada um, vai depender da maneira como percebe, ou como aceita, como trabalha as questões à medida que elas acontecem. Então, o nosso bem-estar também é subjetivo. Sim, é muito relativo. A gratidão ela é muito relativa, né? Por isso que é tão importante nós pensarmos hoje, o porquê que eu sou grato hoje? Por alguns motivos. Ontem, o porquê que eu fui grata ontem? Por outros motivos, e alguns talvez os mesmos. Mas ela é momentânea. Quando você disse a questão da felicidade, né? A felicidade é o quê? São momentos felizes que talvez você diz ser uma pessoa feliz. Mas a vida não é essa estabilidade de felicidade. A vida não é. Na verdade, a gente sabe que quando que um ser humano cresce é na dificuldade. Por quê? Porque ele precisa recriar. Ele precisa se desenvolver, né? Então, essa subjetividade da gratidão está alinhada a essa subjetividade, esse estilo variado, vamos dizer assim, essas várias emoções que estão conosco no decorrer do nosso dia. Então, quando a gente entende essa subjetividade na gratidão, quando a gente pensa que eu sou grato devido a isto, eu sou grato, isso não precisa ser necessariamente bom. Como eu disse, é muito fácil a gente ser grato, né? Pelo sol e pela piscina que me oferece no calor, ou pela chuva e a oportunidade de estar na minha cama deitada, agasalhada, nada. Ser grato é pela dificuldade. Esse exercício, assim, eu acredito que seja assim, pelo menos eu ainda vejo dessa forma, minha opinião pessoal. É mais difícil você ser grato por algo que não está dando certo, por às vezes algo que te falta, né? É muito fácil a gente ser grato por coisas boas. Júlia, você nos faz pensar com a sua fala
nos faz pensar um pouco sobre a importância da mente aberta, de se ter uma mente aberta. Porque você mesma disse, como você bem disse, a felicidade ela é feita de momentos. Então, se tivermos a mente aberta, teremos motivos para agradecer. Afinal, não é a vida como um todo que é ruim. São momentos específicos que podem ser melhor cuidados. E para finalizarmos esse nosso bate-papo, eu peço a você que traga para nós uma forma prática de exercitar a gratidão. Porque assim nós vamos poder pensar naquilo que merece continuidade e naquilo que deve ser deixado com o tempo. Sim, acho que esse vídeo, acho que seja de todos que a gente fez o mais importante. Porque o intuito nosso realmente é poder trazer uma clareza para as pessoas, uma oportunidade, acho que nem clareza, seja uma oportunidade, tanto para nós que estamos aqui, né, gravando o vídeo, mas para quem vai nos assistir, de olhar a nossa vida de uma forma um pouco mais leve. E não é bonita, é leve, né? Porque às vezes a pessoa que mais judia somos nós mesmos. Às vezes as pessoas que mais cobram somos nós mesmos. Às vezes as pessoas que não reconhecem a capacidade, a potencialidade que a gente tem, somos nós mesmos, né? E isso é muito ruim. Por quê? Porque quando cada um reconhece a sua potencialidade, a sua capacidade e compreende, aceita e busca estratégia para curar, para organizar, para mudar a sua própria vida, aí ela vai viver essa filosofia, ou esse estilo, ou essa forma de lidar com a gratidão, né? Como eu disse, não é de um dia para a noite. Você precisa praticar. E talvez, se você achar mais fácil, né, começar a exercitar a gratidão naquilo que está dando certo na sua vida, é uma estratégia. Mas também comece a exercitar a gratidão em algo que não deu certo. Porque, Rogério, às vezes a gente tem que pensar o seguinte: as coisas acontecem na nossa vida. Vamos pensar por um lado, de um ponto de vista negativo. Às vezes as coisas acontecem na minha vida de uma forma negativa, né? E o primeiro pensamento que nos vem é: nossa, mas eu fracassei. Nossa, mas como que isso aconteceu comigo? Gente, eu podia ter feito diferente. Nossa. E a gente não aceita, a gente não perdoa. E aí, quando eu fico nessa lamúria, nessa lamentação, trava. O ser humano fica bloqueado. Ele estaciona e ali ele vive aquela, vamos dizer assim, aquele campo energético de lamentação e ele perde oportunidades, né? Então, assim, essas oportunidades, quem dá para nossa vida é a gente mesma. E por isso que é tão importante a gente ser grato, porque tem a lei, né, da atração, tem ciências e teorias aí que embasam até nossa conversa, que fala sobre isso. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, falando, estudando, como se diz, a gente estava dizendo que é uma equação lógica, né? Uma pessoa grata, você que vai estar nos assistindo, pega uma pessoa grata, pensa, nossa, essa pessoa é grata, pensei. Pensou, Rogério? Pensou? Sim, sim. Então, aí, essa pessoa que é grata, talvez ela tenha uma vida assim um pouco mais abundante, ela tem uma vida quando ela consegue equilibrar todas as áreas da sua vida. E quando eu digo áreas, ela consegue equilibrar a sua vida profissional, a sua vida familiar, amorosa, intelectual, espiritual, sua saúde física. Ela consegue. E ela vive a gratidão. Então, é uma equação clara. Sabe por que ela consegue equilibrar a sua área, as áreas da sua vida? Porque ela é grata. E ela sendo grata, é o retorno do equilíbrio nas áreas da vida dela. E vamos também pegar o outro lado da moeda, aquela pessoa negativa, aquela pessoa que às vezes a grama do vizinho sempre está mais verde, né? Ela questiona, ela lamenta, ela reclama. E como que tá as áreas da vida dela? Será que vai estar tão equilibrado? Então é uma educação clara. E quem que vai decidir qual lado vai ficar? Cada um. Por isso a autorresponsabilidade. E aí você me perguntou
de estratégias práticas, né, para a gente viver isso. Vamos lá. Vamos falar uma sugestão que, assim, é muito interessante e precisa do indivíduo ser humilde, tá? É o momento da gente deixar o orgulho de lado, que é uma carta da gratidão. Como que faz isso? Você pensa numa pessoa a qual você é muito grata, pensa o motivo por qual você é grata a ela, você escreve essa carta e você vai agendar com essa pessoa para você entregar essa carta. E você vai ler essa carta para ela. Você pode ter certeza que vai ser um momento assim muito emocionante, porque essa pessoa não está esperando isso de você. Então você vai escrever essa carta, você vai marcar essa visita a esta pessoa e você vai ler essa carta de gratidão para esta pessoa. Se não for o melhor, eu acredito que seja um dos melhores presentes que essa pessoa, que você vai estar dando para essa pessoa. Essa seria uma atividade prática. Outro, né, é o caderno da gratidão diária. Você ir pegar um caderninho e ter ali o seu caderno diário e você ir lá e colocar o porquê você é grato. Você é grato hoje a quê? E sempre pensar os dois lados da moeda, tanto das coisas ruins que te aconteceu, mas também pensar qual o sentido das coisas, quais o sentido das coisas ruins que teve na sua vida, qual a necessidade disso ter acontecido, e pensar também nas coisas boas que aconteceu. E outra, vamos falar do inventário, né? Que é a gente ter esse feedback nosso, a gente pensar o que você recebeu, né, desta pessoa, o que você ofereceu a esta pessoa, e pensar em uma pessoa específica e que problemas e dificuldades que você causou ou que certa pessoa causou você, né? E aí você vai fazendo esse feedback e isso consistentemente, diariamente, você vai se tornando uma pessoa grata. Obrigado, Júlia. Agradecemos à psicóloga Júlia Gonçalves por mais esse momento e pedimos a vocês que acessem, curtam, inscrevam-se, ativem os sininhos para que sejam informados sobre os próximos vídeos. E nós finalizamos então agradecendo. Pedimos aí que vocês deixem seus comentários, os motivos pelos quais cada um é grato e as impressões que tiveram das nossas reflexões. Fiquem todos em paz, fiquem bem, muita saúde. Obrigado.